Olá, eu sou o Alan Henrique, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Hoje, uma análise de um texto que eu acho um dos textos mais bonitos que existe na Bíblia, que é Lucas 22:19, que é quando Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Quando ele estava recomendando para os discípulos fazer a Santa Ceia, partir o pão, partir o vinho, porque o pão era o corpo dele e o vinho é o sangue dele derramado na cruz em favor de quem o aceita, em favor de toda a humanidade, para que nós possamos ser salvos. Dentro da fé, da crença na encarnação de Cristo, na encarnação do Deus vivo, para salvar a humanidade do pecado, porque nós escolhemos o erro e Ele nos deu a chance de poder voltar ao acerto, voltar à perfeição e voltar para a vida eterna. Então, o que é mais curioso aqui é que o Novo Testamento foi escrito em grego e em Lucas tem a frase fazer isto em memória de mim, ela fica assim em grego: toito poiete eis ten emen amnesin. Aí vou palavra por palavra, porque a gramática dos gregos é diferente da nossa gramática, que usa a gramática latina, e a gramática latina também é um pouco diferente da forma como o nosso português é. Então fica mais ou menos assim, ó. Toito é isto. Poiete é fazer. Fazer no sentido, aqui a gente vai usar um pouco do inglês para ajudar o que é esse poiete. É o seguinte, fazer alguma coisa, como por exemplo gravar esse vídeo aqui, que é uma coisa mais abstrata, é do em inglês. Ou ter uma opinião, eu dei minha opinião, do. Essas coisas um pouco mais abstratas, assim, o fazer é o do em inglês. Só que esse fazer, esse poiete aqui em grego, é do make, que você faça isso com as suas mãos. Por exemplo, a Santa Ceia, realmente faça exatamente isso daqui. Não é um símbolo, faça exatamente isso daqui. Eis, que é no sentido de para, no sentido de até, para onde? A minha memória. A é um artigo e definido, emen é meu, minha, sem gênero no grego, em português tem gênero, e aqui memória no anamnésia. Até que não ficou tão esquisito, tá fora do nosso português aqui, ó, isto, fazer para a minha memória, fica parecendo uma pessoa que está aprendendo português ainda. Fazer isto para a minha memória é a troca do verbo primeiro, depois o adjunta adverbial, mas não lembro certinho a questão do isto aqui. Tem um nome certinho em português. Vamos lá, o seguinte, o que é mais curioso aqui, que é bonito nessa frase, é bonito demais nessa frase, é a palavra anamnese. Eu vi isso daqui em uma aula, daí eu procurei certinho as palavras para poder fazer essa dissecação, sabe? Quando você pega um ser vivo, quando está estudando um organismo, dissecar é você pegar e ir em cada pedacinho dele para estudar e entender como é que funciona as partes do todo daquele bicho, que é feito muito de dissecação de sapos nas aulas de biologia nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui a gente não tem esse costume, lá eles fazem isso. Então, dissecar a gente vai pedacinho por pedacinho de como compõe esse corpo, e o corpo aqui em questão é a palavra anamnésia, que foi traduzido para nós como memória. Memória para nós, como portugueses, como falantes da língua portuguesa, como brasileiros, e que, nossa, que maravilha, se eu tiver gente em Portugal me assistindo, eu fico muito grato. Imagino que não, mas espero que algum dia alcance também. Memória é tipo assim, é um ato de fazer, lembrar, entendeu? Memória, tá aqui dentro da cabeça, guardou na cabeça e pronto. Não. O curioso é o seguinte, a anamnese é formado por 3 partes, 3 pedaços. Veja bem aqui, ó. An é prefixo de negação. Opa, acabou ficando sem a caneta aqui, ó. Negação, ficou só negaça aqui. É um particípio de negação. Agora, o a também é um particípio de negação. E mnesin é o particípio futuro de mnes, que é memória. O que é um particípio futuro? Significa, igual quando a gente fala assim em português, eu farei, sabe, conjugar um verbo no futuro. O curioso é que também no português nós temos o faremos. Esse particípio futuro do grego pode significar as duas coisas, que é o farei ou faremos ou fará, acontecerá. Fez sentido?
é o jeito de colocar o futuro, que nós temos várias definições de acordo com o pronome, que é o pronome pessoal que está conjugando aquele verbo, como farei, farão, farás. Eles têm esse in no final, que é a anamnese in, que é para dizer que aquilo vai ser para o futuro. Então, veja aqui, ó. Mnese é memória futura. Anamnese é esquecimento, só que no literal, a anamnese é não memória. Mas como é um AN, ele é uma não memória. Então esse an vem no sentido de eliminar, ou seja, retire a não memória. Se a gente for entender aqui o que essa palavra está dizendo é fazei, veja como é que não vai ficar só memória. Isto fazer para a minha, fazer isto para a minha, para eliminar o esquecimento de mim, eliminar a não lembrança de mim. Fica bem mais pesado, fica bem mais, dá para imaginar muito mais o porquê o Jesus, não sei se Jesus, acho que Jesus não falou grego, mas o escrito foi em grego, fica muito mais pesado, muito mais forte do que apenas usar mnemos, que é memória. Fica muito mais profundo do que só falar toito poiete eis ten emen mnemos, que seria isto fazer para a minha memória. Aqui está, isto fazer para eliminar eliminar o esquecimento sobre mim, eliminar a não memória, elimine a não memória, ou seja, quer dizer que não é só a presença da lembrança, a presença, aqui vamos ver se gravou com áudio, depois a gente confere ali. Eliminar a não tem só a presença, mas a ausência também está eliminada. Fica um pouco mais subjetivo, mas é um jeito de enfatizar, de dar mais peso e deixar muito mais importante. Por que está no particípio futuro? É para eliminar a possibilidade de que me esqueçam. Ficou muito legal isso aqui, né? Ficou muito bem construída essa frase. O legal é que mnes ou mnese ou mnemos vem da Titã, que é a deusa da memória, Mnemosine. Ela é filha de Urano e Gaia, ou seja, filho do céu e da terra, na mitologia grega, para a gente entender como os gregos criaram essa palavra aqui. Mnemosine, ela é mãe das musas, aquelas que inspiram as pessoas a fazer as coisas bonitas, como a poesia épica. Cada uma tem uma aqui, ó, Calíope é da poesia épica, aí tá bem pequenininho. Se você está assistindo no celular, eu recomendo você assistir na TV se puder, ou no notebook, ou dar um zoom, assim, que eu acho que o YouTube está permitindo fazer esse zoom agora. E daí fica aqui, ó, Calíope é da poesia épica, Clio é da história e da criatividade, Erato é da poesia romântica e Euterpe da música, Melponeme da tragédia, Polímnia da poesia, Thalia da comédia, Terpsícore da dança e Urânia da astronomia. Ou seja, na cultura grega, as filhas servem a mãe até que a mãe morre. O curioso é que como é uma deusa, como é uma titã, o mais correto é dizer uma titã, ela não vai morrer. Então, estas filhas vão eternamente servir a sua mãe. Então, significa que poesia, comédia, dança, todas essas artes que o homem usa, a literatura, a história, a literatura como um todo aqui, né? E a própria música, todas elas servem à memória, estão em função de lembrar. E aqui, então, no grego, não foi usado uma ferramenta da memória, alguém que é passageiro que fica servindo a memória. Foi usada exatamente a principal, aquela que define quem é, a lembrança. Então agora, vendo esta análise aqui, fica uma coisa muito mais interessante, muito mais densa e profunda, e isso ajuda a gente a entender como os livros inspirados, como o relato que chegou até nós por meio da Bíblia, é bem mais profundo do que apenas a gente ver a tradução, porque foi usado esta língua original aqui, que tem todas essas particularidades, tem toda essa peculiaridade de uma mitologia por trás para explicar
o comportamento e o que esse povo pensava quando criou essa palavra. Bem, isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que apesar de não ser versado nesses idiomas, mas hoje tem as ferramentas e isso é muito bacana, isso traz oportunidade para a gente que não consegue ir para uma cidade maior ou estar presente para poder, com um professor que saiba fazer isso daqui. A internet possibilita esse tipo de pesquisa para a gente poder ver esse tipo de grandiosidade aqui, mesmo não estando perto de um instituto ou alguém que é extremamente versado e estudado em outras línguas. Bem, espero que o clique tenha ajudado você a entender um pouco mais da profundidade da fé cristã com esse clique aqui. E se você gostou desse daqui, curte, comenta, compartilha para alguma pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo aqui. E até o clique de amanhã.